Se alguém vem a mim e não me prefere ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma palavra dura de Jesus. E Lucas 14, 26 tem palavras ainda mais duras. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Soa pesado, né? Será que Jesus está mandando odiar? No sentido de desejar mal? É claro que não. Ele não está mandando odiar ninguém. Como nos lembra Santo Agostinho na Catena Áurea, o Senhor está nos ensinando a ordenar o amor. Catena Áurea é escrita por Santo Tomás, mas, nesse caso, a citação é de Santo Agostinho na Catena Áurea. Então, esse é o ponto central. O amor. Aqui é importante entender o sentido semita da palavra odiar. O aramaico era a língua de Jesus. O hebraico é falado ali na Palestina, são línguas semitas. E qual é, então, o sentido original no hebraico e no aramaico? Não significa ter aversão, e sim amar menos, não colocar em primeiro lugar. Jesus não está mandando, então, odiar os pais, mas afirmando que o amor a Deus deve estar acima de qualquer outro amor humano, inclusive dos vínculos familiares e até do apego à própria vida. Porque, pastoralmente, a gente vê situações tristes. Uma vez, por exemplo, uma moça engravidou e o filho ia nascer, com perdão da expressão, com defeito. E aí os pais, sempre foram católicos, fervorosos, do dia para a noite passam a ser a favor do aborto, imagina. E aí, vem tentando justificar a sua nova escolha. Então, eles contribuem para a ruína da fé de um filho, de uma filha. Ao invés de chegar para esse filho e falar, por algo será. Quem funde a alma é Deus. Se essa criança está sendo gestada assim, por algo será. E nós temos que estar atentos ao que Deus quer com isso. Vou dar um exemplo. Um menino que veio para uma família com síndrome de Down, chegou justo quando os pais estavam pensando em se separar. E ele foi aquele que agregou aquela família inteira. Um filho temporão. E aí tem sempre os conselheiros de plantão, né? Falaram para a mãe, está vendo? Você não podia engravidar dessa idade. Quem engravida velha, o filho nasce com defeito, olha só. Se a mulher foi feita para ter filho por Deus até as vésperas da menopausa, ou Deus então é irresponsável? Diga para mim. Então a gente vai vendo as pessoas baseando as suas decisões em opiniões sem o menor fundamento. Então imagine, um pai e uma mãe católicos que agora, por causa do problema, entre aspas, do filho, da filha, passam a concordar com um crime tão hediondo como o aborto. Surreal. Então, hoje,
O que Jesus nos diz nesta palavra é: quem me segue precisa me colocar em primeiro lugar. Isso assusta muita gente. Porque seguir Jesus não é andar no meio da multidão que o admira, mas é tomar a cruz que ele tomou. Quem quiser seguir Jesus não é optar por seguir um milagreiro, é optar por seguir o exemplo que ele deixou. Dom Fulton Sheen, bispo americano que está em processo de canonização, dizia com força: Cristo nunca pregou uma religião fácil, pregou a cruz que salva. De fato, São Paulo diz: se com Cristo morrermos, com Ele seremos glorificados. Mas para ser glorificado, eu tenho que morrer com Cristo. Morrer com Cristo significa morrer para mim, morrer para o meu gosto pessoal, morrer para a vida fácil, morrer para a zona de conforto. É isso o processo de santificação. Eu preciso me desinstalar. Tem gente que acha que ser católico é só ir à missa ao domingo, rezar à noite, dar uma esmolinha no sinal ali para o pobre que está pedindo e acabou o assunto. Não é isso. A gente vê quem é quem no dia a dia, com o chefe difícil, ali no problema, no casamento, ali onde a cruz aparece, é na doença, porque é aí que a gente vai ver quem tem virtude e quem não tem. É aí que a fé da gente é provada. Mas hoje em dia os ventos protestantes estão soprando forte na igreja, e tem muito católico fugindo da cruz, que não aceita a cruz. Em termos práticos, em vez de lutar pelo cônjuge, no casamento difícil, preferem o quê? A separação. E viver um novo amor. Viver um novo amor, coisa nenhuma. Viver um novo egoísmo. Amor. Amar é querer o bem do outro. Isso é amor verdadeiro. Ao primeiro desgosto numa rede social, cancelam as pessoas. Esquecem-se que amar é dar sem esperar nada em troca. Que inclui a obra de misericórdia, suportar com paciência os defeitos do próximo. Mas hoje em dia a gente não leva em consideração, no nosso programa de santificação, as obras de misericórdia. Nós somos minimalistas. Qual é a matéria do exame de consciência? Só para quem faz bem feito, hein? 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja, 7 pecados capitais e acabou o assunto. Não? Tem mais desafios para nós como cristãos. Hoje em dia, há quem ouça heresias e ataques à igreja e não se posicione com medo do cancelamento, porque não querem ser vistos como polêmicos, e assim, por covardia, deixam a mentira e a heresia triunfarem. Que eu tenho que estar bonito na fita. Eu sou o simpaticão do grupo, o fofo, e eu não quero perder minha fama de fofo. Esse pecado chama-se respeito humano. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá 2 imagens: o homem que constrói uma torre e o rei que vai à guerra. Quem começa sem calcular, não termina. Assim é a vida do discípulo. Entusiasmo não basta, é preciso decisão, é preciso entrega. O católico, antes de se crismar, deve examinar seu coração e ver se deseja esse aprofundamento do compromisso já assumido no batismo, para o qual vai receber graças especiais para testemunhar a fé. Por isso a gente precisa desse sacramento, porque não é fácil encarar a cruz, não. Mas tem católico aí que não é crismado e acha que não precisa.
A aceitação do sacramento da crisma significa a confirmação de que se está preparado para assumir responsabilidade de católico adulto. Mas tem quem se crisme só para não decepcionar os pais. E até, cuidado, pessoal aí mais idoso, né? Esses dias me deparei com uma senhora que descobriu, depois de velha, no bom sentido, né, que não é crismada. Por quê? Porque ia ser madrinha de batismo, e aí quando for exigir a documentação, eu não sou crismado. Então nós precisamos nos preocupar com a nossa caminhada, com os sacramentos que existem para a nossa salvação. Vamos aos nossos santos. São Francisco de Assis era um homem que nada possuía, desapegado. Porque a essência do evangelho de hoje é o quê? Desapego de tudo e de todos, para seguir o projeto de Deus. Quanto mais desapegados, mais livres seremos. Uma das fontes de sofrimento humano são os apegos. Eu sofro quando não tenho a posse daquilo ao qual eu sou apegado. Eu sofro diante da possibilidade de não obter o que é objeto do meu apego, ou dos meus apegos. Quanta desordem entra na vida da gente por causa disso. E, portanto, o desapego não é perda, é espaço aberto para que Deus seja tudo em nós. E por isso, Santo Agostinho tinha aquele belo ensinamento: quem tem Deus e mais alguma coisa tem menos do que aquele que tem só a Deus. Porque o espaço que Deus não ocupar é uma criatura que vai ocupar, uma pessoa, um bem material, qualquer realidade criada. E se esse espaço no seu coração é de 50%, você vai ter 50% de sede de felicidade, 50% de inquietude. O coração só vai repousar quando Deus ocupar todos os espaços. Por isso, Santo Agostinho dizia: meu coração está inquieto, Senhor, até repousar em Ti. Este repouso em Deus é exatamente fazer entrega de tudo que eu sou e tenho a Deus. Assim viveram os santos da igreja. Padre Antônio Vieira, com sua palavra de fogo, dizia: o soldado de Cristo não é aquele que entra na batalha para ser visto, mas o que persevera até o sangue. O evangelho de hoje, caríssimos, não serve para atrair multidões, mas para peneirar corações. Mostrar quem somos nós, no final das contas. Para separar discípulos verdadeiros daqueles que são fogo de palha, cristãos de emoção, cristãos interesseiros, que só vão à igreja quando tem qualquer necessidade de consolo, de milagre, de atendimento. Nós estamos aqui para atender, lógico. Mas nos preocupa esse tipo de atitude. Hoje em dia é incrível, tem gente que é milagrada e depois que recebeu a cura, some no mundo, vai-se embora. Sem meditar, por que eu padeci daquela doença grave? O que Deus queria com isso? Sempre é o nosso bem. A resposta eu já dou para vocês. Ainda que os meios sejam amargos e desagradáveis, porque Deus é sempre bom. Mas há quem faça mau juízo de Deus nessas horas. Por quê? Porque a fé é defeituosa.
E é isso que Deus está querendo mostrar aqui agora com esse problema. Mas a pessoa soberba não vai entender e não vai receber o discernimento de Deus. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Quanto mais eu me fechar em mim, na minha ideia, tanto menos Deus vai me ilustrar a mente. Porque foi uma decisão minha, Ele respeita as nossas decisões. Ele não invade o nosso livre-arbítrio. Vamos lá. Olha que bonito. Bom, sinceramente, eu não vou saber qual é a versão verdadeira sobre o Frei Gilson, que está fazendo esse lindo trabalho de evangelização, né? Acorda às 4 horas da manhã e reza o rosário com o povo de Deus. Então, eu tenho duas informações na cabeça, estou dizendo que eu não sei qual é a correta, mas de qualquer maneira, qualquer uma das duas mostram a virtude do Frei. Esse é o ponto meu aqui. Então, uma delas é que ele sofreria de insônia e resolveu aproveitar para rezar o rosário. Então, vamos aproveitar bem o tempo. A outra, que me foi passada ontem, coincidentemente, é de que ele gostava de dormir. E aí, para se penitenciar, ele resolveu começar a acordar às 4 horas da manhã. Para quê? Para dar duro no próprio lombo. Então, qualquer que seja a versão, não importa. A gente vai ver que os santos de Deus, eles optam sempre pelo caminho mais duro. É pelo sacrifício. A gente vai atrás de tirar das nossas almas as ervas daninhas. É preocupante aquela pessoa que vive na pasmaceira. Tudo bem. Cuidado. Cuidado. Que, padre? Como assim? Não é porque eu sou abençoado? A gente vai ter momentos de pasmaceira, claro. Nem tudo na vida é tribulação. Mas a vida sem cruzes preocupa. Porque justamente eu posso estar longe de Deus. Posso estar no modo egoísmo. Padre, gente difícil eu corto. Eu quero quem me quer. É cristão uma criatura dessa? Não é. Eu tenho que querer justamente quem menos me quer. É o que Jesus ensina. Amar o inimigo. Ele é que eu tenho que procurar. Então, por isso que não é para amadores, não. Então, hoje a gente vai ver pessoas que vão acordar às 4 da manhã com o Frei Gilson, mas só para obter uma graça especial. Isso é fé egoísta. Mas vamos lá. Não critiquemos essas pessoas, porque em si acordar cedo é bom, pedir a Deus é bom, é melhor do que ir na macumbeira ali, né? Ir a fontes não católicas. Né? Quando a gente está pedindo ao verdadeiro Deus, está tudo certo. Então, qual é a questão? A questão é eu não viver na presença de Deus e só procurar Deus por interesse. E me esquecer de Deus quando está tudo bem. Não vou à missa, não rezo, eu estou bem, estou vivendo um momento bom da minha vida. Cheguei ao topo da minha carreira, estou aqui agora curtindo os louros daquilo que eu mereço. O incenso está virado para mim. Eu sou o cara. Não. Não é isso que Deus quer de nós. Então, me preocupa também gente que fica postando em grupo, às 4 horas da manhã, o convite. Eu pergunto, será? Para quê? Convida na véspera. Porque a preocupação é, será que eu não estou postando isso para os outros verem que eu estou aqui às 4 da manhã de pé rezando?
Olha como eu sou heróico. Porque os santos não se mostram, eles se escondem. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque até no bem o diabo se mete. Vamos agora para fora do Evangelho, já que o tema é desapego. A psicologia fala de amar sem dependência, para que o outro não seja uma muleta. Temos que aprender a depender só de Deus, de nos satisfazermos só com Deus e com o que Ele tem reservado para nós. E aí a gente vê, às vezes, mulheres que nos procuram deprimidíssimas. Por quê? Porque não encontraram uma pessoa. Estou falando de mulheres, porque é mais comum mulheres com essa problemática. Muito raro ver homem com essa problemática. Então, a vida delas está parada. Por quê? Porque não encontraram um homem, uma pessoa. A vida delas não está acontecendo, são cheias de talentos. Às vezes a gente vê pessoas bem resolvidas profissionalmente, mas estão mortas existencialmente. Por quê? Porque eu coloquei na cabeça que eu só serei feliz com uma pessoa. Em primeiro lugar, casamento é uma vocação, é um chamado de Deus. Às vezes essa mulher não é chamada por Deus a se casar. Pode ser que justamente o estar encalhada, com perdão da expressão, seja a dica de Deus para ela ser freira, ou ser leiga consagrada. Nós temos vários institutos que trabalham essa vocação. Legionárias de Cristo, Opus Dei, Canção Nova, Shalom. Pessoas que vão viver no celibato, mas consagradas a serviço de Deus, a serviço do reino, vão colocar os seus talentos a serviço do Senhor. Vão levar Jesus ali para aquela profissão, para aquela categoria. E assim vão se santificar e santificar os outros. Então, a felicidade depende do meu encontro com a vontade de Deus. Seremos tanto mais felizes quanto mais estivermos na missão de Deus. E tanto mais infelizes quanto mais desviados, dentro daquilo que eu falei no início dessa homilia, que é o pensamento de Santo Agostinho. Então, nisso consiste a vida ascética, a vida de oração. A gente não fica rezando terço só para obter graças, para Deus proteger dos demônios. Não. A gente tem que procurar saber qual é a vontade de Deus na vida da gente e se conformar a essa vontade cada vez mais. Para Deus tirar tudo aquilo que me impede de me entregar totalmente a Deus. Eu vou até dar um exemplo para vocês, meu. Eu vou dar um testemunho, não é um exemplo, é um testemunho. Quando Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje, e aqui, dizendo isso, eu não estou canonizando essas aparições antes da igreja. Quem dá a palavra final sobre fenômenos sobrenaturais é a igreja, não somos nós. Então, enquanto a igreja não proibir, está permitido. Então, naquela época, não havia qualquer proibição da igreja para que os fiéis tivessem acesso a essas supostas mensagens de Nossa Senhora. Digo supostas porque, enquanto não houver confirmação da igreja, são supostas mensagens da Virgem Maria, né? Então, tudo que Nossa Senhora pedia, eu estava num processo de conversão forte, eu procurava fazer, tudo, literalmente. Só que um dia chegou uma mensagem pesada, pelo menos no meu entender. Era mais ou menos assim: filhos, Deus tem um projeto maravilhoso para as vossas vidas, mas precisa da vossa entrega total. Então, na Santa Missa, no momento do ofertório, entregai as vossas vontades e os vossos corações, para que Deus possa se revelar, dizer o que Ele quer.
Aí eu virei para Nossa Senhora e falei assim, isso aqui eu não posso fazer. Porque imagina, se Deus virar para mim e disser que me quer padre. Estou fora. Não. Juro para vocês. Não. Primeiro que eu achava muita areia para o meu caminhãozinho, e acho até hoje, né? Enfim. Mistério, que Deus escolha. Né? Os mais incapazes. Eu vejo Deus às vezes como um grande mendigo que vai catar no lixo uma vocação, enfim. Ora lá. Aí, depois eu tinha todo um projeto de vida. Eu queria me casar, tinha o nome das minhas filhas até já. Queria 5 filhas para começar. Anaís, Vitória, Débora, Gabriela e Aurélia. Eram os nomes. Enfim. E aí, aquilo me angustiou. Por quê? Porque chegava na missa, na hora do ofertório, eu não conseguia entregar a minha vida no meu coração. E aí eu me sentia como um traidor de Nossa Senhora. Eu vinha bem até aí, fazendo tudo, e de repente, comecei até a me desanimar. Por quê? Porque ela pediu e eu não estava fazendo. E aí eu sei que era uma revolução para mim, esse tal desse ofertório na missa. Eu não gostava do ofertório na missa. Chegava ele e eu dava vontade até de sair da igreja. Por quê? Porque o ofertório me colocava diante da minha pequenez, diante do meu egoísmo. Só que eu não tinha um diretor espiritual para me falar isso. Essa leitura que eu faço é posterior, hoje, com o conhecimento que eu tenho de teologia. Mas, aquele incômodo, um belo dia, deu resultado. Eu, depois de rezar um terço, tive um discernimento. Foi como se Deus dissesse assim, olha, eu sou onipotente. Se eu quiser que você seja padre, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a sua cabeça, os seus valores, de maneira que vai ser o seu maior desejo. Relaxa, confie em mim. Eu falei, tipo isso. E comecei a fazer a tal da oração. Com 2, 3 meses, não sei, pouco tempo, eu já me via levantando a hóstia, confessando o povo, né? E aí hoje eu suspiro, tarde te amei. Se eu soubesse que era tão bom. Mas, tudo é no tempo de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, é que com Deus sempre, o produto é melhor do que a encomenda. Isso é uma frase minha, que eu aprendi na vida. E muitas vezes, levando no lombo. Anota aí, com Deus sempre, coloca a palavra sempre, o produto é melhor do que a encomenda. Feliz de quem confia. E o diabo sempre vai minar a nossa confiança, para que a gente queira se guiar pelos nossos critérios, pelo que a gente enxerga. E não vai faltar um papai, uma mamãe, uma pessoa fofa, querida, que pelo nosso bem vai dar conselho. Quantas pessoas chegaram para mim, você pode servir a Deus de outro jeito. Para que esse radicalismo? Ixi, quem apostou em mim, como padre, me deu 6 meses de perseverança. Já se vão 22 anos aí. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, caríssimos, eu estou aqui para dar esse testemunho. Que vale a pena, essa entrega total. Comecem a fazer isso no momento ofertório também. Abram-se para Deus. É o melhor que a gente pode fazer, sempre, em todos os momentos da vida da gente. Bom, a filosofia nos lembra que só somos livres quando não ficamos escravos do que não depende de nós. E aqui a gente vai ver pessoas que ficam tristes com uma traição,
quando alguém faz um mau juízo delas. E aí a gente se esquece de algo tão básico, que é o seguinte: é impossível a gente controlar o que vai na mente e no coração do outro. Impossível. Não, padre, mas eu sempre fui uma mãe boa, eu sempre fui um pai bom, eu não mereço essa ingratidão do meu filho. Desde que o mundo é mundo, homens e mulheres são ingratos ou não? E por que então seu filho não pode ser? Ah, porque eu sempre fiz tudo por ele. Sim, mas e aí, quem consegue controlar o coração de um filho e de uma filha? Não tem como. Essa é uma loucura que gera vítimas, porque essas pessoas entram num processo de mágoa, do qual elas são as causadoras e mantenedoras. Não, mas a culpa é do meu filho que está sendo ingrato. Ele pontualmente está realmente numa atitude de ingratidão, mas eu posso escolher se isso vai me afetar ou não. E essa é a chave libertadora. E é isso que a Sagrada Escritura nos ensina. Bom, não vamos muito longe, tem no direito o princípio da presunção da inocência, as pessoas são boas e honestas até que se prove o contrário. Como é que nós, cristãos, não vamos estar acima disso, que o direito preconiza? Então sou eu que tenho o poder de decidir se a sua traição, o seu desprezo, até o seu ódio contra mim, vai me afetar ou não. Não é você que decide o que eu vou sentir, sou eu que decido. Portanto, o que vai na minha mente e no meu coração. Vamos parar de querer lidar com essas variáveis não controláveis, querer controlar o incontrolável, que é isso, a mente e o coração do outro. Vamos nos preocupar com a nossa mente e com o nosso coração. E se você decide a priori que qualquer que seja a atitude do outro, traição, ingratidão, o que for, eu estarei disposto a perdoar, porque eu sou de Cristo, porque Jesus me manda perdoar 70 vezes 7 vezes, porque bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia, porque no Pai Nosso eu rezo, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então não vai ter ninguém que possa lhe tirar a paz interior. Ninguém. E aí eu decreto que não terei mais problema de relacionamento com ninguém. Alguém pode ter comigo, mas eu não vou ter com ninguém. Simples assim. O budismo, que é uma religião ateia, fala que o apego é a raiz do sofrimento. Então, por onde quer que a gente analise, a gente vê a burrice dos apegos. E, no entanto, continuamos apegados. São João Paulo II alertava contra as novas formas de idolatria, consumismo, hedonismo, culto ao corpo. Tudo isso tem por trás o quê? Apegos. Apegos aos bens materiais, apego ao prazer, ao próprio corpo, à própria beleza física. Aqui, quando a gente fala de um desapego, por exemplo, ao corpo, né? Você também sair agora feio, mulambo, não está nem aí se vai engordar. Não, a gente tem que se preocupar com a saúde em primeiro lugar. Estética, minimamente, por quê? Porque é uma questão de etiqueta social. Sobretudo quem é casado, quem é casada, né? Dá uma guaribada aí no couro. Porque, né? Ninguém merece. CC, chulé, essas coisas. O basicão tem que estar lá. Né? Barba parada. E parecer um ogro das cavernas também, né? A mulher vai começar a rejeitar. Então, mas hoje, a gente vai ver os exageros. Tanto que eu já disse e vou repetir. Entraram para a 5ª versão do DSM, que é o catálogo de doenças psiquiátricas, compulsão por compras, por malhação, por redes sociais, games, internet, por sexo e por comida. Nada disso aqui é problema, nada disso aqui é pecado. Sexo no casamento, não. No casamento. Se entreter na internet, jogar, também não. Comprar, desde que por necessidade, não.
comer na justa medida, não. Malhar por uma questão de saúde, minimamente estética, sem querer se exibir, sem a idolatria do corpo, também não. Agora, tudo isso aqui é pecado e doença. Doença, são os psiquiatras que dizem. Está lá, leia o livro do Dr. Nicholas Shaw. Doenças que você tem e não sabe. E é por causa de quê, no final das contas? Apegos. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, para que a gente possa ir colocando Deus no seu devido lugar e se desapegando desses nossos afetos desordenados, a gente precisa se organizar. Eu vou dar uns exemplos práticos aqui. Aquela pessoa que vai para o interior de Minas, vai no domingo que vem, a viagem demora, 10 horas. E a pessoa se programa para ir de manhã. De manhã cedo não tem missa, 5 horas da manhã no domingo não tem missa em lugar nenhum. E aí, vai chegar lá depois da última missa, igreja de interior, 18 horas, 19, 20, não tem mais missa já. Às vezes não tem nem à noite, tem só de manhã. E cadê que a criatura programou a missa? Não, agora eu estou no modo viagem. Aí viagem é só curtir, mas já programou onde vai parar para comer. Tem até um clube bacana na beira do rio, eu vou passar por lá, a gente vai. Né? Mas a missa, não. A missa sempre perece. Quando a criatura vai para a Europa, é comum. Chegou da Europa, vem se confessar, faltei a missa. Quantas? Todas do mês. Por quê? Estava de férias. Estava de férias de Deus também? Não, padre, mas você comendo, eu fui para a Europa. E daí? Te perguntei. Domingo é domingo, em qualquer lugar, aqui na Europa. Nárnia, se você for para Nárnia, domingo é domingo, é dia do Senhor. Mas, agora pergunta, se não checou quantos graus ia fazer em cada cidade, né? Levou bota, casaco de pele, tudo. A raquete lá do frescobol, né, para quem vai para a praia, não esquece. Agora a missa, as coisas de Deus. Né? Então, esse é o ponto. Compromisso com a igreja. Nas pastorais, então. Qualquer compromisso social, criatura que está escalada como, ministro da Eucaristia, nada com vocês, tá? Liturgia. Chega e não vai. Não vou poder ir, não. Caramba, faz um meio a meio. Quanto tempo você fica aqui? É o quê? 1 hora, 2? 2, na média, né? E aí, será que... mas é o aniversário dos 90 anos da minha avó. Qual o problema? Por que tem que passar o dia inteiro lá? Hoje a gente vê a missa espremida entre a visita à vovó e o clube. Aí o critério qual é? A missa mais curta. Curso de noivos mais curto, a pessoa passa o ano inteiro provando bombom, vestido, escolhendo casa, né, onde vai receber os amigos. Nada contra, vá para o melhor vestido, melhor bombom. Agora, é absurdo chegar para Deus e dar para Ele o quê? Migalhas, sempre. Não. Então, desapegar-se é abrir espaço para o amor absoluto de Deus. E aí eu lhe pergunto, que lugar ocupa Jesus no seu coração? Ele é o primeiro? Ou é apenas um convidado entre tantos? E aí, a partir do princípio e fundamento de Santo Inácio de Loyola, nós temos que pegar o casamento, a profissão, os hobbies, o que for, e ver se eles são pontes para eu chegar até Deus. Tem gente que por causa do casamento perde a fé. Olha que absurdo. Larga a igreja, larga os sacramentos. Quando chega alguém, algum católico aqui, que está namorando pessoas de outros credos, eu digo, olha, a igreja permite casar? Permite. Mas abra o seu olho, porque você corre o risco de ir para a fé
da sua esposa, do seu marido. Sim, eu tive um caso de um rapaz aqui, de um militar, que estava namorando uma católica não praticante. Padre, mas o senhor está com uma linguagem tão discriminatória? Eu não estou com linguagem discriminatória nenhuma. Eu sou muito prático, bora lá? O ser humano se orienta por suas crenças e valores, sim ou não? A coisa mais importante são os nossos valores ou não? Valores são inegociáveis. E aí vocês vão entender bem o que eu estou dizendo aqui, que não é discriminar as outras pessoas, cada um tem direito à sua religião do jeito que for. Agora, o católico vai casar com alguém de outro credo, muitas vezes não sabe que a igreja vai exigir que os filhos sejam educados no credo católico. E aí, essa descoberta acontece lá no final, aí depois que o coração já deitou raízes, depois que o apego já abraçou e tudo, e é com essa criatura, e graças a Deus amarrei meu jegue, Senhor, obrigado, aleluia. Aí, quando ouve da igreja isso, e o outro, não, isso aí eu não aceito. E aí? Por isso a gente tem que pensar, por isso a gente tem que planejar, por isso tem que conhecer bem a fé. A ignorância está fazendo muitas vítimas hoje em dia. E aí, eu vou contar esse caso bem pontual. O rapaz se namorou de uma católica não praticante. E ele, super católico, super apostólico. E aí, eu disse para ele, olha, cuidado, porque não tem essa categoria de não praticante. A pessoa não praticante, na prática, é ateia. Não adianta acreditar em Deus e viver como se Ele não existisse. Isso é o que a gente chama na teologia de ateísmo prático. Então, não existe católico não praticante, judeu não praticante, muçulmano, evangélico não praticante, não existe. Aí ele, não, mas ela está começando a ir à missa comigo. Eu falei, então, não noive, antes de você ter certeza de que ela está firme e está num processo de conversão. Espere a conversão dela primeiro. Quando eu vi, estava com um anel de noivado no dedo. Eu falei, rapaz, você noivou? Noivei, padre. Aí, mas meu irmão, como é que você faz um negócio desse? Vem cá que eu vou lhe contar um filme de terror. Vem aqui para você assistir o filme de terror comigo aqui. Então, imagine, você está casado, e aí um belo dia sua esposa chega e fala assim, olha, cansei, chega de tanto menino, 2 para mim tá bom, eu estou ficando cheia de estria, meu corpo, não o seu, é aquele que muda na hora da gravidez e tal, então, a partir de agora, DIU. O DIU é abortivo. Eu pergunto, você como católico praticante, como é que você vai ter uma relação com a sua esposa sabendo da possibilidade de abortar o seu próprio filho? Fala para mim. Aí ele ficou com o olhão regalado. Falei, pensa direitinho, hein? Depois não diga que eu não avisei. Outro dia ele passa por aqui. E aí, tudo bem? Aí, tudo bem, marcamos a data do casamento. Falei, rapaz, como você faz isso? Você não pensou no que eu falei, não? Não, mas aí começou a falar, né? As justificativas. Eu falei, vem cá, outro filme de terror. Chega aqui para mim. Imagina, você criou sua filha com todo o esmero, minha linda, inteligente, recebeu todos os sacramentos, tudo bonitinho. Aí, de repente, ela chega da balada, à noite, vai tomar banho, o celular toca na bolsinha dela, papai, atende para mim. Você vai lá, quando você vê, tem um ninho de preservativos na bolsa da sua filha. Minha filha, que diabo é isso? Ele é cearense, o personagem dessa história minha. Que diabo é isso? Uai, papai, como assim? Preservativos? Sim, eu sei o que são preservativos, mas você, com preservativos? A mamãe disse que se o Guto fosse o homem da minha vida, a gente poderia transar à vontade. E aí? Vai ter problema na sua casa ou não vai? A mamãe liberal e o papai quadrado, radical. É problema? É problema. Falei, amigo, presta bem atenção. O passo que você está dando é para toda a vida. Depois, no dia que eu não avisei. Sabe quanto tempo durou esse casamento, moçada? 5 meses. 5. Né? Então,
são decisões que têm que ser muito bem pensadas. Por quê? Porque o católico casa com o ateu, daqui a pouco está no indiferentismo religioso, para de ir à igreja e tal. Fora que, às vezes, a outra parte começa, no dia a dia, a conversar, militar, criticar a igreja. A pessoa que não tem uma base boa, vai-se embora. Casou com a protestante, daqui a pouco vira protestante. Não tem formação católica nenhuma, não se interessou, não procurou, não correu atrás, e vai responder no tribunal de Deus por isso. Eu digo sempre aqui, na catequese, você e só você é o arquiteto da sua salvação. E o que você tem feito ao longo da sua vida para manter a sua fé? O que você conhece da igreja, da doutrina? Muitos acabam escutando o canto da sereia e vão para aí, para as seitas, por quê? Por ignorância. Ou por razões outras. Sobretudo essa principal do evangelho de hoje, que é o árduo que é ser católico. Porque aqui nós temos a religião da cruz. O protestantismo aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Está tudo certo, eu estou no céu já. É o nosso único advogado perante o Pai. Maria não salva. Santo nenhum salva. Quem disse que a gente diz isso aqui? Aí o católico ignorante? Vai lá. Lamentável isso. Então, muita gente não sabe que os apegos estão por trás de muitos processos de ansiedade. Eu tenho estudado esse assunto, eu fiz pós-graduação em saúde mental, e à luz da teologia, com a experiência de 22 anos de sacerdócio, o que eu tenho visto? Ansiedade é medo, sempre. O sentimento por trás, a emoção básica, é o medo. E aí, sabem o que é o elemento central por trás do medo? Apego. Existe o que eu chamo de quadripé da ansiedade, anota aí. Eu tenho algo que eu quero obter, seja um relacionamento, até um concurso público, o que for. Não entro no mérito, isso é bom, isso é ruim, não entro no mérito. É algo ao qual eu me apeguei. Inclusive, veja, imagina, você está desempregado e até está namorando, quer casar, você quer passar num concurso, eu não estou chamando isso de apego, cuidado, tá? Com o que a gente chama de apego. Mas até isso que é bom pode vir a ser um apego, dependendo de como o meu coração lida com isso, com esse objetivo. Quando ele vai e deita raízes e só isso vai me fazer feliz, isso é um apego. Tá? Então, com relação ao objetivo X, qualquer que seja, eu posso ter falta de confiança em mim, falta de confiança em Deus, falta de ação e o apego. Se eu quiser resolver a ansiedade sem Rivotril, sem terapia, sem nada, sem querer dizer que o remédio é inútil, não, às vezes vai ser necessário. A terapia não serve, muitas vezes vai ajudar, vai ser um poderoso coadjuvante. Mas o que muita gente que sofre de ansiedade não faz é procurar a igreja, procurar uma direção espiritual, procurar leituras espirituais. Que aquilo que é espiritual tem cura espiritual. O remédio tem que ser espiritual. Então, irmãos, vamos olhar para isso. Olha como os apegos afetam a vida da gente. E aí, para fechar, eu vou contar para vocês uma parábola que mostra que o que Deus tem reservado para nós é sempre muito melhor daquilo que a gente possa sonhar. Eu mesmo achava que ia ser missionário. Escolhi uma congregação, Legionários de Cristo. Não deu certo o meu ingresso lá. Fiz de tudo para ingressar. Mas eles tinham uma regra na Constituição que não aceitava quem tivesse participado de um seminário diocesano, que era o meu caso. Junto comigo tinha mais 4 candidatos esperando uma exceção às constituições, que só a cúpula da congregação reunida poderia autorizar. Pois naquele ano ninguém entrou.
Para mim foi frustrante, fui chorar nos pés do Santíssimo, porque eu me achava talhado para aquela congregação. Não, é aqui. Como que não? E não entendia. Aí vim para Brasília. Cheguei aqui, não podia voltar para o seminário de Anápolis, porque lá tinha uma regra também. Quem sai por vontade própria não volta. Aí eu fiquei 1 ano fora do seminário, com a vocação no coração, desejando servir a Deus, mas sem ter para onde ir. Aí eu falei, bom, vamos aproveitar o tempo. Eu tinha largado a UNB, faltavam 3 matérias para me formar. E aí, vejam como são os caminhos de Deus. Eu fui jubilado da UNB, porque eu abandonei. Aí não teria como voltar. Só que um belo dia eu estou lá para buscar a minha cunhada, e aí quem passa na minha frente? Um professor de uma matéria na qual eu tinha passado com SS, ele vivia mandando recado pelo meu irmão, que era para eu voltar e terminar meu curso na UNB, porque se eu me arrependesse da decisão de ser padre, eu pelo menos teria um curso superior, só que eu nunca dei pelota, porque esse professor dizia. E aí nesse dia eu fiquei buzino no buzino, eu estava dentro do carro, e aí quando eu vi, eu já estava com a mão na buzina, pim! Aí ele olhou, você aqui, fomos conversar. Aí ele, rapaz, volte para a UNB. Eu falei, agora eu acho que eu vou aceitar o seu convite, porque eu estou aqui de volta, pesquisando uma congregação para poder terminar meus estudos. Só que eu acho que eu não consigo voltar, né, professor? Eu fui jubilado, ele consegue. Eu sou o chefe do departamento agora. Faça o seu processo e venha. Vou resumir a história para vocês. Fui, me formei na UNB. Se eu não tivesse me formado na UNB, eu não teria podido fazer o concurso para capelão. Entenderam? Aí eu fui para o Instituto Verbo Encarnado, Argentina, estudar teologia lá. Gostei da congregação, queria ficar lá. Esse negócio de bombeiro veio bem depois. E aí Deus começou a me colocar projetos no coração, que quando eu apresentei para a congregação, lá eu não poderia desenvolver. Meu diretor espiritual falou, seu caminho não é aqui. Saia. Eu falei, para onde que eu vou? Não sei, Deus vai mostrar. Ah, não, de novo não. Começar do zero de novo não. Cruz, olha aí. Chego aqui, em Brasília. E aí vem o concurso. Quando eu descubro o concurso, faltava 1 mês. O que eu podia fazer? Estudar, né? O máximo que eu pudesse, rezar. A frase de Santo Inácio de Loyola, trabalha como se nada pudesses esperar. Eu chamo até de Rivotril espiritual. E espera como se nada pudesse fazer. Então, entrei num cursinho, só para fazer exercício, porque a parte teórica já tinha ido. Comecei a estudar, dia e noite, rezar. E entrei subjúdice. Levei pau no TAF. Ó a cruz. Processo judicial, né? Mandado de segurança, que eu chamo de montanha-russa espacial da Disney, aquela que é no escuro, você não sabe se vai para a direita, para a esquerda. Eu não sabia o que ia acontecer. Uma hora eu ganhava no mandado de segurança, outra hora eu perdia. Mas, o que eu quero dizer para vocês? A porta que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus quer alguma coisa, tudo acontece. E era esse pensamento que acalmava as borboletas no estômago, como dizem os ingleses, né? As vésperas dos julgamentos, né? Eu ficava naquela, mas sempre o que me acalmava? Senhor, eu sei que tem ovelhas que são minhas, e eu vou ser o melhor pastor para elas. E se não forem os bombeiros daqui, porque eu já estava aqui ajudando o Padre Ivan, eu quero saber quem são. Porque só elas vão me ajudar a chegar ao céu. Eu não quero outras que não as minhas, que tu reservaste desde toda a eternidade. E para a gente fazer essa oração, tem que estar com o coração desapegado. Para mim, difícil, eu já imaginando, meu Deus, começar de novo. Não. Mas eu falei, o Senhor sabe de tudo. E Deus me confirmou aqui. Então vejam só. E sou maximamente feliz aqui. Totalmente realizado como padre aqui. Isso que eu tenho aqui, hoje, e quando eu falo isso que eu tenho aqui, não é porque eu sou tenente-coronel, tenho salário, nada disso. Eu não vim para cá por causa disso. Eu vim para cá por causa da causa. Pela paixão por essa farda, por essa causa. Eu sempre, lá no início, dizia, engraçado, né? Olha onde Deus me botou, os bombeiros salvam corpos, nós padres salvamos almas. Então, eu via um match perfeito, quando Deus me trouxe para cá. E eu digo para vocês, nunca lá atrás eu teria tido a capacidade de sonhar com aquilo que Deus me deu. E por isso eu digo, com base nessa experiência, com Deus sempre o produto é melhor do que a encomenda.
e outra. Não é Deus que escreve certo por linhas tortas, somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. Esse é o ponto. Termino com essa história singela, mas que tem essa moral. Nada que a gente possa sonhar e querer para si se compara ao que Deus tem reservado para nós. Diz assim: era uma vez uma árvore, na verdade eram 3. Haviam crescido juntas numa montanha distante. Árvores igualmente frondosas, é verdade, mas com sonhos diferentes. A primeira queria ser, quando cortada, um trono real, adornada com pedras preciosas e torneada de modo a atrair a atenção de todos no palácio, tendo a honra de ser ocupada pelo rei. A segunda sonhava em tornar-se parte de um grande navio, cruzando os mares de maneira imponente, levando tesouros, riquezas e ouro de um porto a outro. A terceira queria ser a árvore mais alta de todas, crescendo em direção ao céu, de modo que todos que a olhassem fossem levados a erguer os olhos para o Criador do universo. Sonhos, apenas sonhos. O machado de um forte lenhador abateu a primeira árvore, mas não para ser o trono de um rei. Fizeram com ela um humilde depósito de forragem e alimento para os animais. Diariamente ela servia para alimentar as ovelhas e o gado de uma rude estrebaria. Nenhuma honra, nenhum louvor, nenhuma glória. A segunda foi cortada também, mas não para ser um grande navio. Fizeram com ela um pequeno barco de pescador. Nenhum tesouro, nada de moedas de ouro e prata, nenhuma viagem luxuosa através dos mares. A terceira não teve destino melhor. Foi cortada e levada para os fundos de uma marcenaria, onde ficou aguardando algum destino útil. Jamais seria a mais alta e nobre árvore da colina. Mas algo aconteceu. O tempo foi passando e cada uma delas teve seu destino radicalmente desviado. A primeira árvore viveu a aventura maior e a suprema honra no dia em que serviu como primeiro berço do Rei do Universo, quando ele, ao nascer, não teve lugar senão na humilde estrebaria, madeira nobre e honrada em seu humilde serviço. A segunda viveu seu dia de glória quando o pescador, dono do barco em que ela se transformara, ofereceu sua humilde embarcação para servir de púlpito ao jovem pregador da Galileia, e ele, de dentro do barco, começou a ensinar as multidões. Da terceira, foram utilizados 2 pedaços para que com eles se fizesse uma cruz. Ela foi carregada nos ombros cansados do Mestre, e no alto da colina ficou para sempre apontando o caminho do céu. Ela é até hoje símbolo de esperança e salvação, porque nela morreu o Rei do Universo para salvar a humanidade. Seu sonho realizou-se, a mais alta e mais nobre árvore da colina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.